Pessoal, o primeiro passo, nós vamos estar aqui no Google Earth Pro. Primeiro, verifiquem o sistema de referência que vocês estão adotando. Então, você vem aqui, no nome Ferramentas, Opções, e verifica se está em Universal Transverso de Mercado, em UTM. Ele pode estar aqui em grau decimal, grau minuto. Eu solicito que vocês deixem em UTM, porque é o sistema que a maioria dos órgãos vão estar trabalhando. Ok. Primeira coisa que pedi para fazer um ponto. Sempre que eu quiser fazer um ponto, eu venho no marcador amarelo, adicionar um marcador. E ali eu vou selecionar. Se eu já tiver a localização, se eu já pego essa localização por aplicativo, ou se a pessoa tiver a localização pelo K, latitude e longitude, eu posso digitar e ele vai cair no local que foi coletado aquele ponto. Caso eu não tenha, eu vou fazer manualmente. Vou colocar aqui aula 1. No meu caso, eu vou fazer ele manualmente. Vou colocar aqui em Macurerê. Vou botar aqui nessa cidade. Vou dar OK. Primeiro item, fazer um ponto. Segundo item, eu pedi para fazer um polígono. Vou dar um zoomzinho aqui para fazer um polígono. E eu vou desenhar uma área. Para desenhar um polígono, eu venho aqui em adicionar polígono. E vou colocar o nome para minha área. Aula 0011. Se vocês fizeram o que eu fiz, ele sumiu. Então, quando vocês estiverem trabalhando para fazer um polígono, vou aqui excluir ele. Quando vocês querem fazer um polígono, é importante que vocês deixem essa aba num cantinho. Se você fechar, você não vai conseguir desenhar o polígono, certo? Então, eu vou escrever aqui o nome. E vou deixar ela no cantinho aqui e vou começar a desenhar, certo? Perceba que eu tenho meu cursor e com apenas um clique ele vai começar a desenhar minha área. Vou fazer uma área aqui qualquer, aleatória. Pronto. Tenho a minha área. É interessante que eu não fique com esse quadrado branco para eu ver o que tem embaixo dele. Então, eu venho em estilo e cor. E onde tem a área sólido mais circunscrito, eu deixo apenas circunscrito. Que aí fica, dá para ver o que é que tem. Normalmente, a cor eu sempre deixo em amarelo para poder ver melhor. E eu deixo um pouquinho mais largo o traço para eu poder também ter uma visão melhor. Mas isso é a critério de vocês. Se eu quiser saber qual o tamanho dessa área, eu venho em medidas. O perímetro, normalmente eu coloco em metros. A área eu coloco em hectares. Pronto. Aqui eu tenho um pouco mais de 1000 hectares. Vou dar um OK e vai estar salvo o meu polígono. O terceiro ponto, eu pedi para vocês fazerem análise de perfil da elevação. Eu quero saber qual a variação topográfica desse local. Para fazer a análise de perfil, eu vou fazer um caminho. Então, esse terceiro itemzinho aqui, adicionar caminho, e aí eu vou conseguir criar minha análise de perfil da elevação. Vou adicionar caminho. E nesse caminho, eu vou fazer ele na horizontal e ele na vertical, para eu poder saber qual é a variação que tem. Então, o primeiro caminho, eu vou fazer ele todo na horizontal. Quando vocês errarem assim como eu, você aperta ESC ou Delete, que aí apaga os pontos. Então, eu vou vir aqui, primeiro ponto. Segundo ponto, cria uma reta, um caminho.
Agora eu quero saber desse lado. E aí eu vou desenhando. Essa maneira de desenho eu uso para eu saber o perfil de solo na horizontal. O desenho vocês fazem com a distância conforme vocês queiram. Aqui é só para a gente ter uma noção. Pronto, criei o meu caminho. Percebam que eu também deixei de canto aqui para ele não sumir. Eu vou colocar o título, Análise 01. Dei OK. Para eu fazer o comando de dar análise, eu vou vir em cima do caminho que eu criei, com o botão direito. Pessoal, peço desculpa que tá tremendo, porque eu não estou na minha casa, não estou com tripé. Mas os próximos vídeos eu vou tentar fazer com tripé estabilizado. Espero que vocês consigam ver. Venho aqui com o botão direito em cima do caminho que eu criei. E da opção mostrar perfil de elevação. Quando eu faço isso, ele me dá o perfil de elevação dessa área. E ela tem uma variação ali de pelo menos 30 metros. E aí, quando você quer saber qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo, você vem com o cursor do mouse caminhando. Então, aqui eu tenho 357 metros. Eu observo aqui a seta. E aqui, qual que vai ser a minha diferença topográfica? Aí a gente caminha, ó, aqui tem 371. Qual o ponto mais baixo dessa área? Tá sendo aqui, ó, 355. Qual o ponto mais alto? O ponto mais alto tá sendo aqui, ó, 384. Então, essa parte do terreno é a parte mais alta. E aí eu vou vindo com o mouse para saber. E aí, nesse caminho, ele mostra os pontos altos e os pontos baixos. Isso é análise de perfil da elevação. No sentido da horizontal. Se eu quiser saber agora na vertical, o que é que eu faço? Eu vou desabilitar para não aparecer. Pronto, minha área agora está sem análise. E eu vou fazer nesse outro sentido. Vou adicionar um caminho novamente. Vou botar aqui análise 2. Tudo isso eu estou usando o Google Earth Pro. Ainda não estamos no QGIS. E aí, nesse sentido, faço a mesma coisa. É interessante eu fazer análise de perfil em 2 sentidos, por uma questão de segurança, para ter mais informação da minha área. De novo, eu arrastei sem querer, dou ESC ou delete, porque a análise, o ideal é que você faça uma reta só com clique. Pode fazer mais afastado, se vocês quiserem. Quanto mais próximo vocês fizerem, mais detalhamento vocês vão ter. Dou OK. Agora, para eu ver a análise de perfil, vou em cima do caminho que eu criei, análise 2, botão direito, visualizar perfil de elevação. Ó, então, nesse sentido, a diferença tá também um pouquinho alta, tá ali mais ou menos 30 metros. Qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo? Vocês vão caminhando. Pessoal, o que é que eu desejo para vocês de arquivo para jogar no QGIS? A análise de perfil de elevação não vou levar para o QGIS, eu faço só para uma questão de informação da área. O que eu quero é que vocês salvem o polígono que vocês criaram aqui, ó, na aula 1, e o ponto. O QGIS, ele vai aceitar arquivo no formato KML. Então, eu venho aqui na aula, propriedades, salvar, logar com. E eu vou salvar esses 2 arquivos, tanto o ponto quanto a aula, em formato KML, lembrando que apenas formatos de arquivo. Então, eu vou salvar como KML e vamos para o próximo passo, que é colocar eles dentro do QGIS.